esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Bom dia, irmãos, que a paz seja com todos, tudo bem com vocês? Um dia lindo que o Senhor fez, para que nós possamos nos alegrar nele, para que nós possamos adorar o seu santo nome, para que nós possamos ser cheios com a sua presença. Essa é uma manhã especial, um domingo especial, um domingo onde todo o Brasil está reunido no mesmo propósito, o propósito de jejuar pela nossa nação. Muitos cristãos hoje estão entendendo que o jejum e a oração movem as mãos de Deus, movem o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nessa manhã, nesse dia, muitos lares estão no mesmo propósito, jejuando e orando, para que a nossa nação seja abençoada pelo Senhor. E a palavra de Deus para nós nessa manhã está no livro do profeta Isaías. Isaías 26 nos diz assim: naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação, como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel.
Tu, Senhor, guardarás em paz perfeita aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Que nessa manhã, nesse dia, nós possamos estar clamando por isso, por uma nação justa. Uma nação que serve a Deus, uma nação que tem um coração voltado ao Senhor. Quando a nossa nação entender que o Senhor é Deus, é a rocha eterna, e que tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, deve ser para a sua honra e glória, o Senhor vai mudar a sorte dessa nação. E nós vamos ser conhecidos como uma justa nação, uma nação que teme a Deus, que se fortalece naquele que é a rocha eterna. Quero orar com você nessa manhã e quero te convidar a clamar a Deus nesse dia de uma forma diferente. Não só pela sua casa, mas por todas as famílias do Brasil e ao redor desse país, que nós possamos declarar sobre as famílias salvação nessa manhã, que nós possamos declarar o reinado de Cristo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida na Tua presença nessa manhã. Deus, eu sou grata a Ti, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por poder levantar mais uma manhã, por poder estar em casa mais uma manhã. Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos dado dias de vida, tem prolongado os nossos dias, porque o Senhor tem nos provido em cada uma das nossas necessidades. Nessa manhã nos posicionamos, ó Deus, e clamamos pela nossa nação, pela nossa família. Nesse dia, Senhor, declaramos um jejum, Senhor, não somente, Senhor, de ficar sem comer, mas de entender, ó Pai, que todas as vezes que o Senhor declarava jejum para um povo, todas as vezes que o Senhor chamava um povo, Senhor, ao arrependimento, as suas mãos sempre traziam algo novo, algo poderoso sobre a terra, Deus. E eu creio que o Senhor está trazendo algo grandioso sobre o Brasil. Por isso todo esse mover, por isso toda essa situação, porque o Senhor tem algo grande para fazer. Que nesse dia o Senhor traga sobre os teus filhos, Senhor, a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Nós somos criados, Senhor, com esse propósito, ó Deus, de te adorar, de prestar cultos ao Senhor. Nós somos criados, Senhor, para dar a Ti tudo que temos e tudo que somos, ó Pai. Recebe a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim, ó Deus. Tudo que temos te oferecemos nessa manhã. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Aleluia. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como
Aleluia. Tu és o alfa, tu és o ômega. O princípio de todas as coisas está nas tuas mãos. O final de todas as coisas te pertence. Todo governo está nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Jesus, és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Começa a dizer ao Senhor nessa manhã que Ele é mais importante na sua vida. Quando todas as outras coisas nos são tiradas, o Senhor ainda está conosco e Ele é mais importante do que tudo que temos. Tudo que nós temos não é nada diante da presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, nesse tempo, que o mais importante o Senhor Jesus já nos deu é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Os bens que recebemos, a família que temos, os amigos, o entretenimento, todas essas coisas, ainda que nos sejam tiradas por um tempo, elas não são tão importantes quanto a presença do Senhor Jesus em nossa vida. Nós precisamos entender que isso nunca nos será tirado, isso nunca vai ser roubado de nós. A presença do Senhor em nós, ela está todos os dias. Assim que você levanta de manhã, o Senhor está contigo. Durante o seu dia, Ele está com você. Quando você vai deitar, Ele está com você. Ele está presente na sua vida. E isso é muito importante. Por isso nós vamos declarar que o Pai Nosso que está no céu, que o nome dele seja glorificado nesse dia, seja santificado nesse dia. Que o mundo entenda que do nosso Deus não se zomba. Ainda muitas pessoas não entenderam, ainda brincam com o nome do Senhor, ainda tiram sarro da igreja, ainda tiram sarro dos homens que declaram a salvação e a cura em Jesus. Mas se nós cremos que Ele é o Criador dos céus e da terra, que todas as coisas estão nas suas mãos, o governo da nossa vida está nas suas mãos, nós vamos ter dias, ainda que tumultuados, em paz, porque Ele está no controle da nossa vida. Aleluia! Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Pai. Nós confiamos a Ti as nossas vidas essa manhã. Teu é o reino. Pai nosso do céu, santo é o Teu nome, Teu reino, os campos, Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Aleluia, aleluia. Pai nosso do céu, santo
mãos. Tudo que temos, tudo que vemos ao nosso redor, o mundo foi criado pelo teu poder. O universo está nas tuas mãos, ó Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra pode colocar o alimento no nosso prato. O mesmo Deus que fez o homem pode curá-lo, pode restaurá-lo. O mesmo Deus que fez coisas tão poderosas, que abriu o mar, que mandou descer maná do céu, mandou fogo do céu. O mesmo Deus ainda age entre nós. E o Senhor pode, Deus. O Senhor pode mudar a história da nossa casa, da nossa família. O Senhor pode mudar a nossa situação. O Senhor pode mudar a situação do nosso país. O Senhor pode sarar a nossa terra, não somente da enfermidade, mas o Senhor pode sarar a nossa terra, Senhor, do pecado, de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Vem com o Teu poder nessa manhã, Deus. Vem com o Teu poder sobre cada casa nessa manhã. Cura aqueles que estão doentes nesse dia. Tira toda a dor, tira, Senhor, todo o mal-estar. Em nome de Jesus, que cada um dos Teus servos seja tocados por uma unção saradora nessa manhã. Senhor, venha sobre a casa daqueles que estão passando dificuldades financeiras. Manda a provisão, ó Deus. Coloca comida no prato dos Teus filhos. Manda o pão todos os dias. Que não haja falta de alimento para nenhum daqueles que são Teus, ó Deus. Manda, Senhor, a provisão. Manda, Senhor, a saúde. Manda a salvação sobre aqueles que estão clamando, ó Deus, por uma mudança de vida para sua casa, para sua família. Que nesses dias haja salvação em cada casa, em nome de Jesus. Que haja um tempo, Senhor, de um agir sobrenatural. Que quando tudo isso passar, ó Deus, possamos entender o Teu agir, possamos testificar da mudança que o Senhor realizou em nós e através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Queria aproveitar que nesse dia nós estamos em jejum, em oração pelo nosso país, em um tempo de consagração. O jejum, ele é algo que ele chama a atenção de Deus. Nós fazemos isso para chamar a atenção de Deus, para atrair a presença dEle, para buscar um propósito. E aproveitando esse espírito, esse ambiente de jejum, eu queria falar hoje sobre santidade. E eu queria que você, se você puder ir na sua casa, abrir a Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 15 e 16. A Bíblia diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Pai. Eu sou um mero instrumento, Senhor, a ser utilizado por Ti, Pai. Eu não tenho nada a oferecer a ninguém, Senhor, mas o Senhor tem. Que o Senhor possa falar, Pai, aquilo que está no seu coração, aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns domingos atrás, quando nós estávamos ainda lá na igreja, nós tratamos sobre um tema que era adoração a Deus. Nós tratamos sobre o que era adoração, como a adoração funciona. Nós tratamos sobre como adorar a Deus, sobre o que nós deveríamos fazer, como nós deveríamos fazer para adorar a Deus. E o principal, nós vimos o impacto que a adoração causa na nossa vida. Nós vimos aquilo que acontece, aquilo que a adoração acarreta na nossa vida. E uma coisa que a gente viu, irmãos, é que a nossa adoração, ela não pode ser reflexo de uma situação. A nossa adoração não pode ser reflexo de algo que acontece na nossa vida, ela não pode ser reflexo de um momento que nós estamos passando, mas a adoração, ela tem que ser uma resposta, um reflexo daquilo que Deus é.
Ele é santo, ele é eterno, ele não muda e a nossa adoração tem que ser assim. E no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 17, nós vemos que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda. O que ele é, ele é. A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em outras palavras, é exatamente isso, irmãos. Deus não muda. O que ele era, ele é e ele vai ser sempre. Ele nunca vai mudar. Ele sempre vai permanecer o mesmo. E é com base nisso, irmãos, que nós aprendemos que a adoração ela não pode ser variável. Ela tem que ser algo constante, algo permanente, algo baseado em quem Deus é. E partindo, irmãos, dessa breve retrospectiva do que foi a nossa palavra sobre adoração, hoje nós vamos conversar sobre um outro aspecto de Deus, que também tem tudo a ver com a imutabilidade dele, que é a santidade de Deus. E nós vamos ver, com base nisso, como deve ser a nossa santidade, o que nós devemos fazer. Então, irmãos, como eu acabei de falar, Deus não muda. Ele é o que ele é e acabou, irmãos. A gente vê isso muito no Velho Testamento, quando Deus é chamado de Eu Sou. Ele é, irmãos. Ele é e nada muda. E uma das coisas que ele é santo. Ele é santo, ele foi santo e ele sempre será santo. A santidade de Deus é algo que nunca vai mudar. Ela nunca vai ser alterada, nada vai abalar a santidade de Deus. Ele é santo e acabou, irmãos. E as pessoas, infelizmente nós vemos as pessoas tentando relativizar isso. Talvez não com relação à santidade de Deus, mas com a necessidade de que nós sejamos santos. As pessoas tentam argumentar que coisas que antigamente eram erradas, coisas que não deveriam ser feitas, hoje já não é bem assim. As pessoas tentam amenizar, elas tentam diminuir as consequências ou a seriedade de determinadas coisas para embasar certas atitudes, para poder fazer certas coisas. E não é assim, irmãos, não pode ser assim. A santidade ela é um princípio, e princípios, irmãos, são inegociáveis. Se você é uma pessoa de princípios, esse princípio vai te acompanhar durante toda a tua vida. Você vai morrer com esse princípio, mas você não vai abrir mão dele. Porque princípio não se negocia, irmãos. E nós vemos isso através da Bíblia. Nós percebemos desde o livro de Gênesis, Deus mantendo esse princípio da santidade. Nós vemos, irmãos, que Deus criou o homem, ainda lá no livro de Gênesis, no começo, antes de que todos nós existíssemos. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E Deus os criou para ser santo, para habitar em um lugar de santidade, em um lugar onde eles tinham acesso à presença de Deus. Mas o homem virou as costas para Deus, pecou, e isso maculou a sua santidade, isso afastou de Deus. O homem que foi criado para ser santo, para ser eterno, já não era mais. Ele já não era mais santo, ele já não era mais eterno, ele já não podia mais estar na presença de Deus. Mas em nenhum momento você vê isso afastando, isso mudando a santidade de Deus. Ele permaneceu santo. O homem pecou, falhou, mas Deus permaneceu santo. Por isso ele teve que afastar o homem. Por isso Jesus teve que vir morrer em nosso lugar. Porque ele é santo e nós não temos acesso a ele sem a santidade. Na sequência, irmãos, ainda no livro de Gênesis, nós vemos que Deus enviou um dilúvio, porque ele olhou em toda a terra e não achou absolutamente ninguém, além de Noé, que fosse um homem reto, que fosse um homem íntegro, irmãos. E isso não mudou a santidade de Deus. Isso não alterou quem ele era. Toda a humanidade podia estar caída, irmãos. Toda a humanidade podia estar em pecado. Mas Deus permanecia santo. Ao longo de toda a história, no Velho Testamento, nós vemos o povo de Deus se tornar escravo, virar as costas para Deus, ser levado cativo, perder tudo que tinha, se tornar escravo e servir a outros povos, adorar a outros deuses, fazer coisas abomináveis diante de Deus. E isso não mudou a santidade de Deus. Já no Novo Testamento, irmãos, nós vemos Jesus vindo em nosso favor. Nós vemos Deus enviando o seu único filho para morrer em consequência daquele pecado que foi cometido ainda lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou pela primeira vez, ele recebeu uma sentença de morte. Ele recebeu uma condenação do pecado. E essa condenação só poderia ser paga pelo sacrifício do único Filho de Deus. E nós vemos Deus enviando o seu único Filho, irmãos. E os homens o prenderam, os homens lhe bateram, os homens lhe mataram.
mas Deus permaneceu santo. Nada dessas coisas, irmãos, acarretou a alteração na santidade de Deus. Ele sempre permaneceu santo. Mateus 27:46 nos diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando, irmãos, que a santidade de Deus é tão grande que nesse momento em que Jesus estava sendo crucificado, provavelmente, irmãos, esse tenha sido o único momento em toda a eternidade, irmão, de eternidade em eternidade, o único momento em que Jesus não pôde sentir a presença do Pai, o único momento em que Jesus esteve afastado do Pai. A presença do Deus Filho não esteve junto com o Deus Pai, porque naquele momento ele carregava o pecado de toda a humanidade, irmãos. 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Imagine, Deus, irmãos, o tamanho da santidade de Deus, de não poder olhar para o seu Filho naquele momento, porque todos os pecados estavam sobre ele. Então, irmãos, nós aprendemos uma séria lição através desse momento da crucificação de Jesus, e que é algo que eu quero falar hoje. A única coisa, irmãos, capaz de nos separar de Deus é a ausência da santidade, irmãos. É a única coisa, irmãos. As pessoas podem falar ao contrário, as pessoas podem criticar, as pessoas podem criticar a sua vida de cristão ou algo nesse sentido, mas nada disso pode te afastar de Deus. A única coisa que pode te afastar e me afastar de Deus é a ausência de santidade, irmãos. Então isso quer dizer que eu preciso ser perfeito, que eu preciso ser santo igual Jesus foi, e não pecar e não fazer nada de errado para ter acesso a Deus? É isso que nós vamos ver, irmãos. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia é muito clara, irmãos. Ela fala sobre santidade, ela não esconde nada disso, e ela diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Se nós quisermos ver a Deus, se nós quisermos ter um encontro com Deus, nós temos que buscar a santidade, porque Ele é um Deus santo e Ele só se relaciona através da santidade. Sem santidade, irmãos, nós não temos acesso. Isso não sou eu que estou falando, não é o próprio Deus, irmãos, na palavra dele. E esse tema da santidade, irmãos, Deus começou a falar comigo e trazer isso à minha mente, ao meu coração, no primeiro dia em que nós fizemos a transmissão aqui. Enquanto eu estava arrumando, preparando as coisas aqui, um livro que estava aqui em cima me chamou a atenção, que é o livro chamado O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. Esse livro me chamou a atenção, eu fiquei olhando, fiquei pensando, porque o tema desse livro ele nos mostra que a santidade não é simplesmente algo que nós devemos buscar, mas que a santidade é algo que ela traz um impacto, irmãos. Quando nós buscamos a santidade, isso traz um impacto no mundo espiritual, traz um impacto na nossa vida, traz um impacto na vida das pessoas. Além de ser o único caminho pelo qual nós temos acesso a Deus, pelo sacrifício de Jesus, buscando a santidade, irmãos. E desde então esse livro tem sido a minha leitura na quarentena. Eu tenho estudado ele, tenho lido ele e tenho aprendido muitas coisas, irmãos. E eu creio que esse tema ele vem num momento muito propício. Eu acredito que Deus não faz nada por acaso, Ele não fala nada por acaso. E esse tema da santidade ele vem num momento muito certo, irmãos. A gente está vivendo um período de distanciamento social, um período em que nós precisamos ficar dentro das nossas casas, um período em que nós não podemos fazer as atividades que nós estávamos acostumados a fazer, um período em que nós precisamos nos afastar das pessoas, sair só para fazer o que for necessário. E eu acredito, irmãos, que para a maioria de nós, isso é uma novidade, é algo que a gente nunca viveu, que a gente nunca passou. E esses últimos dias, eles têm mudado completamente a nossa vida. Eles têm alterado a nossa rotina, eles têm mudado tudo que a gente faz, irmãos. Mas uma coisa que não pode ser modificada, e que foi exatamente o que a pastora falou agora no começo, as pessoas podem te privar de ir para a rua, eles podem te privar de sair, podem te privar de ir num shopping, de passear, de fazer alguma coisa assim.
mas elas nunca vão poder te privar da presença de Deus. E isso é algo que a gente tem que manter, irmãos. A busca pela santidade. Não importa se você está em casa, não importa se você está na rua. Nós precisamos buscar a santidade em todo tempo, irmãos. A Bíblia não faz nenhuma ressalva que a gente possa parar, mas a gente tem que buscar a santidade incessantemente, irmãos. Esse é um momento que nós estamos longe da igreja, nós estamos longe dos pastores, dos líderes, da ermita. É um momento em que tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer, todo o trabalho na igreja, todos os eventos na igreja, nós estamos afastados dessas coisas. Mas nós não estamos afastados de Deus, irmãos. É um tempo em que ninguém está vendo o que nós estamos fazendo, ninguém vê o que nós assistimos, ninguém vê o que nós falamos, a não ser aquelas pessoas que estão conosco na nossa casa. Mas o restante, irmãos, os líderes, os nossos pastores, eles não veem o que nós fazemos. Mas Deus sempre vê, irmãos. E esse é um momento de nós mostrarmos para Deus que a santidade não é algo que nós fazemos para mostrar para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, para tentar falar que nós somos diferentes dos outros. Mas esse é um momento que nós temos que demonstrar que a santidade é um princípio na nossa vida. E que nós vamos manter isso, independente da situação que esteja acontecendo lá fora. Porque nós queremos nos aproximar de Deus. E no começo desse livro, irmãos, ele retrata a santidade em 3 níveis. Eu nunca tinha parado para pensar. Ele é um livro bem teórico, mas é legal você aprender coisas mais profundas assim. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas a santidade na vida do homem, ela ocorre em 3 níveis, irmãos. O nível de santificação inicial, ele ocorre no momento em que nós aceitamos a Jesus. O momento em que nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de perdão e salvação. Nós reconhecemos que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, ele foi realizado em nosso favor. Muitas vezes nós temos a ideia, ou talvez as pessoas tenham a ideia, que Jesus morreu, que Jesus fez um sacrifício, veem os filmes, leem reportagens, matérias, ou a Bíblia, leem algo sobre isso, mas elas têm isso como algo distante. Elas não têm isso como algo que aconteceu para elas, que aconteceu em favor delas. Elas não têm a consciência de que se precisasse ser feito unicamente por você, teria sido feito. Então, nesse momento, nós reconhecemos, no momento em que nós aceitamos a Jesus, nós reconhecemos que o sacrifício dele foi em nosso favor. Ele morreu por mim e ele morreu por você. A partir desse momento, irmãos, o Espírito Santo já começa a trabalhar em nós, já começa a trabalhar no nosso coração, na nossa mente. Nós nos arrependemos de todos os pecados, de todas as falhas, de tudo aquilo que a gente fez de errado daquele momento para trás, e nós passamos a viver uma vida diferente. Esse momento é um divisor de águas. Ele vai mostrar o antes e o depois da nossa vida. Então esse momento é o momento inicial da santificação. Então quer dizer que se eu aceitei a Jesus, fui santificado, eu já sou santo, está tudo certo? Não. É exatamente isso. Porque a santificação inicial, irmãos, ela perdoa, ela apaga todos aqueles pecados que nós cometemos daquele momento para trás. Tudo que você fez para trás. A partir do momento que você aceitou a Jesus, isso é perdoado. Mas nós somos falhos, irmãos. Nós não somos perfeitos. Nós pecamos e mesmo depois de aceitar Jesus, nós falhamos, irmãos. Nós erramos. Então por nós continuarmos pecando, continuarmos errando, nós temos essa necessidade de continuar buscando a santificação. E é isso que acontece no segundo nível, irmãos, que é o nível de santificação progressiva. A santificação inicial ela é algo que acontece naquele momento. Você se arrepende, você aceita Jesus e a partir daquele momento você recebeu a justificação dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, você recebeu o sacrifício e você recebeu a santificação. A santificação progressiva, irmãos, é algo que acontece diariamente. Como o próprio nome diz, ele é progressivo. Ela é progressiva, ela acontece aos poucos. É a etapa, talvez, irmãos, mais longa de santificação. É a etapa, irmãos, que enquanto eu e você estivermos vivos, nós estamos passando pela santificação progressiva. Ela está atuando em nossas vidas. E
esse nível de santificação, irmãos, ele é extremamente importante, porque esse nível de santificação progressiva, ele nos prepara para o nosso encontro com Jesus, irmãos. Nós aceitamos a Jesus, mas nós precisamos buscar diariamente nos manter no caminho correto. Quando nós nos convertemos, nós temos a ideia, nós entendemos que nós estávamos no caminho errado. É exatamente esse o sentido de conversão, é você mudar de direção. Só que quando você muda de direção, você precisa permanecer naquela direção. Não adianta nada você mudar de direção e depois mudar de novo. Você precisa permanecer, você precisa continuar. E é isso que a santificação progressiva faz na nossa vida. Ela nos prepara para que um dia nós teremos acesso ao nosso Salvador, nós teremos acesso a morar com Deus, nós teremos acesso a passar a eternidade com Ele. E esse é o último nível de santificação, que é a santificação final, irmãos, que é o momento em que o nosso corpo será santificado para que nós possamos ter acesso à presença de Deus. É o último nível, e ele também acontecerá de uma hora para outra, no momento em que nós formos morar com o nosso Deus. Essa será a santificação final. Mas para alcançar, irmãos, a santificação final, o objetivo da nossa fé, o alvo, como Paulo chama, nós precisamos passar por todos os outros níveis, irmãos. Eu acredito que todos nós temos a intenção, temos o desejo de passar a eternidade com Cristo. Se não fosse assim, você não estaria assistindo esse vídeo, você não estaria frequentando a igreja, mas nós queremos estar com Ele. Mas para estarmos com Ele, irmãos, nós precisamos passar por todos esses níveis. E talvez se você não passou por esse primeiro nível, nós nunca sabemos o alcance que esses vídeos têm, nós não sabemos até onde isso vai. Mas se você está ouvindo essa palavra e talvez você não tenha passado por esse primeiro nível, talvez esse seja um momento de você refletir sobre a sua vida. Um momento em que nós estamos fechados dentro de casa, que nós estamos sem poder sair, sem poder nos relacionar com as pessoas. Talvez esse seja um momento de você parar e refletir e pensar na sua vida, pensar o que você tem feito até aqui e o que você quer daqui em diante, principalmente quando se encerrar o nosso tempo aqui nessa terra. Aproveite esse momento e reflita, pense o que você precisa fazer, o que você quer, e talvez esse seja o momento de você decidir por Cristo. Se você, assim como eu, já passou por esse primeiro nível, talvez esse seja o momento de nós refletirmos se estamos buscando a santificação diariamente. Será que muitas vezes, pelo calor do momento de termos aceitado a Jesus e todas as coisas novas, tudo aquilo que passa a acontecer, será que nós não acabamos relaxando? Ou às vezes pelo tempo, e eu já tenho praticamente 10 anos que eu me converti, será que pelo tempo que nós nos convertemos, isso talvez não foi caindo em uma rotina, isso talvez não foi esfriando, não foi apagando? Nós precisamos refletir se nós temos buscado a santificação, irmãos, porque ela tem que ser diária. Ela não pode ser algo que uma semana eu faço, uma semana não faço, mas ela tem que ser diária. Será que se hoje fosse o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Salvador, será que nós estaríamos preparados? Lembrando do que o texto diz, que nós acabamos de ler em Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o que é ser santo, irmãos? Para ser santo, eu preciso ser perfeito, eu preciso não pecar jamais. E essa foi a pergunta que eu fiz lá no começo. E a resposta é não, irmãos. Nós não precisamos e nós não vamos conseguir ser perfeitos, irmãos. Nós não somos perfeitos, só Jesus era perfeito, só Ele. E ser santo não é ser perfeito, mas ser santo é ser separado, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós não vamos nos preocupar de, meu Deus, se eu não for perfeito, eu não vou ser salvo. Não é isso, irmãos. Nós vamos acabar errando. Mas o pecado, o erro na nossa vida, ele tem que ser um acidente, algo que acontece sem querer. Mas nós temos que ter em mente que nós precisamos ser separados. Mas separado do quê? Separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que entristece a Deus. Tudo aquilo que menospreza o sacrifício de Jesus. Nós temos que nos separar disso. Nós temos que ser separados para Deus. Isso não nos torna
pessoas estranhas, pessoas excluídas da sociedade. Não, irmãos, nós podemos continuar com a nossa vida, mas nós nos separamos de determinadas coisas. Nós nos separamos, irmãos, de pensamentos, nós nos separamos de algumas atitudes, de desejos, sentimentos, ou seja, de coisas que nós como homens estamos sujeitos. Nós precisamos nos separar dessas coisas. Ser cristão e buscar a santidade não quer dizer que nós somos perfeitos ou imunes ao pecado, irmãos. Não é porque você aceitou Jesus, não é porque você é cristão, porque você segue uma vida conforme a palavra de Deus, que você é imune, irmãos. A Bíblia não é uma injeção, algo que te imuniza, que te afasta do pecado. Ela te ensina, ela te doutrina, ela te mostra como fazer, mas ela não é algo que vai te imunizar, irmãos. Por isso nós temos que vigiar todos os dias. E nós aprendemos isso com a vida do apóstolo Paulo, no livro de Romanos. Se você quiser abrir comigo, Romanos 7, do verso 12 ao 25. Ele diz assim: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra mim, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Nós vemos, irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo, um homem que foi chamado pelo próprio Jesus a caminho de Damasco, um homem que teve uma conversão maravilhosa, que aconteceu algo extraordinário na sua vida, que ouviu a voz do próprio Jesus, um homem que realizou uma das maiores disseminações do Evangelho, um homem que abriu diversas igrejas, que realizou viagens missionárias, que alcançou pessoas que talvez eram inimagináveis naquela época, mas que era um homem, irmãos, que também estava sujeito ao pecado. O pastor falou sobre isso esses dias. Ele também era um homem, irmãos, que estava sujeito ao pecado, que ele tinha as vontades da sua carne, ele tinha as vontades, os seus desejos, e ele tinha que lutar diariamente com isso. Em outras palavras, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos ser cristãos, nós podemos amar o Evangelho, nós podemos amar a Deus, nós podemos pregar, nós podemos fazer tudo, irmãos, mas o pecado sempre vai tentar nos seduzir. O pecado, o erro, a falha, a nossa vontade, o nosso desejo, ele sempre vai tentar nos seduzir, ele sempre vai tentar nos levar para outro caminho. E nós temos que lutar, irmãos, nós temos que batalhar, nós temos que buscar a santidade todos os dias. Todos os dias. Veja, irmãos, que até mesmo Jesus foi tentado. Imagine, irmãos, o inimigo, é óbvio que Jesus jamais cairia, irmãos, ele é Deus. Mesmo sendo homem, ele é Deus. Ele jamais cairia, irmãos, mas veja que o inimigo tentou tentar até mesmo a Jesus, mas Jesus nunca pecou. Veja o que Marcos 1, 12 ao 13 diz. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Irmãos, se até mesmo Jesus foi tentado, por que nós não seríamos? Se até mesmo Ele que é Deus, que era Deus e que é Deus, foi tentado, por que nós não seríamos, irmãos? Você acha que nós estamos livres? Jamais, irmãos.
Mas nós só iremos vencer essas tentações se nós nos mantivermos em santidade. Essas tentações vêm e elas vão vir todos os dias enquanto nós estivermos aqui. Mas nós temos uma fórmula, nós temos um modo que Jesus nos ensina nessa mesma passagem para manter a nossa santidade e para vencer essas tentações. Para isso, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia. E foi exatamente assim que Jesus venceu as tentações. Veja o que diz em Lucas 4, do 3 ao 12. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Veja que todas as respostas que Jesus dá ao diabo, ele diz: está escrito, foi dito, está escrito, está escrito. Jesus usa a própria Bíblia para rebater todas as tentações, irmãos. E na quinta-feira nós estávamos na casa do Marcos e da Karine, conversando sobre as coisas de Deus, conversando sobre como o Espírito Santo age na nossa vida, como ele traz coisas à nossa mente para determinados momentos. Em certas situações, ele nos traz uma palavra, ele nos traz um texto para que nós possamos usar para entregar essa palavra a alguém ou para resolver alguma situação. Porém, irmãos, ele não vai trazer algo à nossa mente que nós nunca lemos, algo que nós não conhecemos. Como ele vai trazer algo a nós se nós não buscamos? Por isso, irmãos, é essencial. Muitas vezes nós nos batemos para resolver problemas simples, para resolver situações comuns, e nós nos desesperamos simplesmente porque nos falta o conhecimento, simplesmente porque nós não sabemos. E a Bíblia, irmãos, algumas pessoas podem ter ela como antiquada, como ultrapassada, mas a Bíblia é algo que tem resposta para tudo, mas essas respostas não vão vir à nossa vida se nós não buscarmos, se nós não lermos, se nós não estudarmos. Então, conhecer a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus é algo essencial durante a santificação progressiva. Todos os dias nós temos que nos santificar, mas sem o conhecimento da palavra isso se torna muito mais difícil. É óbvio que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, do erro, mas nós precisamos conhecer a palavra para que nós tenhamos armas para lutar contra as nossas tentações, contra aquilo que tenta nos afastar da santidade. E foi exatamente por isso que eu disse que esse é um momento propício para nós falarmos sobre a santidade. Hoje, graças a Deus, nós temos inúmeros meios de acesso à palavra de Deus, como por exemplo agora, através de vídeo, nós temos a internet, nós podemos assistir diversos outros vídeos, nós podemos ouvir músicas, nós podemos ler textos e estudos e livros, nós podemos fazer diversas coisas. Mas a distância da igreja física, de congregar em um lugar, a distância dos pastores, a distância dos irmãos, ela pode acabar nos esfriando, ela pode acabar nos tornando vulneráveis a cair em ciladas se nós não estivermos vigilantes e preparados para enfrentar. Eu não sei para vocês, irmãos, mas eu sempre gostei de ficar em casa. É lógico que ficar em casa porque você quer e ser obrigado a ficar em casa são coisas diferentes. Mas a nossa casa, pelo menos é assim para mim, ele é o nosso lugar de conforto, é o nosso lugar de comodidade, de segurança. A nossa casa é a nossa zona de conforto, é onde a gente relaxa, é onde a gente fica tranquilo. Mas o conforto ele é algo perigoso. Quando nós estamos confortáveis, nós começamos a relaxar com determinados cuidados que nós tínhamos antes. Nós abandonamos a nossa rotina, nós deixamos de fazer certas coisas
e isso pode nos distrair, irmãos. E quando nós nos distraímos, nós podemos acabar esquecendo de coisas importantes, como o nosso relacionamento com Deus. Quando nós relaxamos das coisas de Deus, irmãos, quando nós ficamos um dia sem ler a Bíblia, um dia sem orar, algum tempo sem ouvir uma ministração, pode acontecer, irmãos, de nós só nos darmos conta disso depois de um bom tempo. E aí o trabalho para nós voltarmos, para nós buscarmos a santificação, o perdão dos nossos pecados novamente, vai ser muito mais difícil, irmãos. Então nós temos que aproveitar esse tempo em casa para vigiar, muito mais do que a gente vigiava antes, irmãos. E é óbvio que quando nós estamos em casa, isso acontece todos os dias na nossa vida, nós não vamos nos esquecer de fazer uma refeição, nós não vamos esquecer de tomar banho, de dormir, nós não vamos esquecer de fazer coisas que são do nosso cotidiano, mas que são coisas essenciais, são coisas naturais, são coisas que nós precisamos, que o nosso corpo cobra. Provavelmente nós não vamos esquecer de assistir um filme, de assistir um seriado, de jogar alguma coisa, de conversar com nossos familiares, com nossos amigos pelas redes sociais, porque essas coisas nos distraem, essas coisas nos ajudam, principalmente nesse tempo em que nós estamos sem muitas coisas para fazer. Mas nós temos que cuidar para que essas coisas não nos distraiam das coisas de Deus. Muitas vezes o excesso de entretenimento, o excesso de coisas que nos deixam confortáveis, eles podem nos distrair das coisas de Deus. E eu separei algumas coisas aqui, de certa forma como um passo a passo, para que a gente possa, especificamente nesses dias de quarentena, nesses dias em que nós estamos em casa, para que nós possamos manter a santidade e permanecermos fiéis às coisas de Deus. E são coisas simples, irmãos, coisas que talvez você já deve ter ouvido, ou coisas que você já deve ter pensado, mas são coisas que são importantes de ser relembradas e que podem nos ajudar. A primeira delas, irmãos, é estabeleça rotinas. Não permita que o fato de você estar em casa vire sua rotina, sua vida de ponta cabeça. Mantenha os seus horários de dormir, de acordar, de fazer as suas refeições o mais próximo possível do que sempre foram. Nos horários dos cultos, como agora, participe das transmissões, tenha um tempo de oração, faça o que você faria se você estivesse lá na igreja física. Porque quando nós mudamos a nossa rotina de uma forma exagerada, quando nós alteramos muito aquilo que nós estamos acostumados a fazer, e pelo menos isso acontece comigo, nós acabamos nos esquecendo de coisas importantes, irmãos. Às vezes você tinha uma rotina de oração, uma rotina de leitura da Bíblia, e naquele horário que você tinha essa rotina, de repente você está dormindo, você está fazendo alguma outra coisa, você está assistindo um filme porque você não vai ter que acordar cedo no outro dia. E isso pode acabar te fazendo esquecer dessas coisas. Então mantenha uma rotina, irmãos. Tente fazer as coisas o mais próximo do que você fazia, para que você não se esqueça das coisas importantes, irmãos. A segunda coisa, estipule metas de leitura da Bíblia. Assim você sempre terá um incentivo para ler. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, talvez você comece, você leia um capítulo, outro, e de repente você esquece, e se você passa 2, 3 dias, você já não volta mais a ler, porque existem estudos que dizem que o nosso corpo ele precisa de cerca de 20, 21 dias para se habituar a fazer alguma coisa. Então estipule metas. Coloque, nessa semana eu vou ler tal livro, nessa semana eu vou ler tal livro, eu vou ler do capítulo tal ao capítulo tal. Existem aplicativos que têm planos de leitura, aplicativos que vão te cobrar até mesmo, eles vão te enviar lembretes diariamente para que você leia. Isso pode te ajudar, isso pode te fortalecer. Busque novos conhecimentos, aproveite esse tempo, comece a ler um livro, de preferência livros que tenham algo a acrescentar na sua vida, livros cristãos, de autores renomados, de pessoas de Deus. Procure na internet existem diversos livros disponibilizados em PDF gratuitamente para que você possa trazer coisas novas. Nós temos tempo e nós temos que aproveitar esse tempo para buscar conhecer ainda mais sobre as coisas de Deus. Aqueles que fazem a imita talvez agora estão distantes, talvez não estejam aprendendo, mas nós podemos aproveitar esse tempo para buscar nós mesmos. O Espírito Santo pode nos ensinar, ele pode nos direcionar nesse momento. Mas nós temos que ter essa atitude de buscar conhecimentos. Ouça pregações,
Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, irmãos, ela é movida por nós ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé é gerada dentro de nós. Boa parte das nossas igrejas tem realizado transmissões ao vivo, tem gravado vídeos e disponibilizado. Se você entrar no YouTube do Templo das Águias Sede, tem vários vídeos mais recentes, mais antigos, tem conferências, tem diversos conteúdos maravilhosos, irmão, coisa que pode te agregar muito. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança, irmãos. Esse também é um tópico. Lamentações 3, do 21 ao 25 diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O simples fato, irmãos, de nós termos a salvação, de nós termos acesso a um Deus que pode nos dar salvação, já é algo que nos traz esperança, irmãos. Nós podemos estar enfrentando a maior dificuldade que for. Pode ser a pior coisa do mundo, mas nós temos a esperança de que um dia Ele vai cumprir a promessa e Ele voltará a nos buscar e nós habitaremos com Ele. Isso, irmãos, já seria suficiente, assim como nós vimos naquele outro culto sobre adoração, já seria suficiente para nós o adorarmos independente de qualquer outra coisa. E isso é algo que nesse momento nos dá esperança, saber que existe um Deus que trabalha por nós e que nos aguarda, irmãos. É lógico que nós vamos assistir notícias, jornais, e isso é importante, irmãos, que nesse momento você se mantenha informado, que você busque saber das coisas que estão acontecendo pelo mundo. Mas tome cuidado com isso. Escolha um canal, um lugar para você assistir. Não coloque a sua confiança nessas notícias, apenas se informe. Mas mantenha a sua confiança em Deus. Tenha informações sobre as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, irmãos, elas trazem esperança. Elas nos dão ânimo, elas nos dão esperança, elas nos fazem confiar em Deus e permanecer e seguir adiante. E o último tópico, ele diz: cuidado com aquilo que você está se alimentando. Assim como obter informações em excesso sobre o que está acontecendo no mundo pode nos trazer medo, pode nos trazer insegurança, pode nos deixar muitas vezes desesperados. Assistir, ler e ouvir determinados conteúdos, determinados programas, filmes, podem nos afastar das coisas de Deus. Nós temos que, nesse momento, buscar, e lógico, isso é algo que se aplica para toda a nossa vida, buscar conteúdos, buscar coisas que agreguem algo à nossa vida, buscar coisas que nos aproximem de Deus, coisas que tenham algo a acrescentar à nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, certas coisas que nós consumimos, certas coisas que nós lemos podem acabar nos esfriando, nos apagando, nos afastando das coisas de Deus. E são coisas simples. Essas 6 coisas que Deus colocou no meu coração são coisas simples, mas são coisas que certamente vão nos ajudar a enfrentar esse momento em que nós estamos passando. E para finalizar, eu gostaria de ler um livro que está no livro de Salmos, no capítulo 24, do verso 1 ao verso 5. O salmista diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Aproveite esse tempo, irmãos. Aproveite esse tempo para se separar, para buscar as coisas de Deus. Busque nesse tempo manter as suas mãos limpas e o seu coração puro. Busque
as coisas que vêm de Deus. Busque manter-se fiel a Deus. E certamente, irmãos, Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar das suas necessidades, porque você tem se preocupado em cuidar das coisas deles. Amém, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, por esse tempo em que podemos estar aqui, Senhor, compartilhando da Tua palavra, ouvindo daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Este é o momento, Senhor, em que nós devemos buscar a santidade, em que nós devemos buscar a Tua presença, em que nós precisamos estar perto de Ti. Nós precisamos Te buscar, nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que nos trazem esperança, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, a buscar a Tua presença, a buscar a santidade diariamente, Senhor, para que possamos estar preparados, prontos, Senhor, para o encontro que teremos contigo, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa palavra, que o nosso coração, Senhor, possa ser uma terra fértil e que a Tua palavra possa frutificar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Sempre quis ter um genro assim, ainda bem que Deus me deu. Que palavra tremenda. Deus é santo e de tudo que nós precisamos guardar no nosso coração, do que Ele deseja de nós. Quem sabe alguns pensam, eu tenho que ter talento, eu tenho que ter dons, eu tenho que ser bom em algumas coisas para agradar a Deus. Deus quer a tua santidade. É isso que Ele espera de você, santidade, uma vida reta diante dEle, porque Ele é santo. Ele virá buscar uma igreja imaculada, uma igreja que não tem pecados, que não tem manchas, e nós precisamos aproveitar esse tempo para nos santificar. Quero encerrar essa manhã com o texto da Palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13. Que essa seja a tua palavra de meditação nesse dia. Além de guardar no teu coração que você precisa se santificar, tudo que te faz se afastar da santidade de Deus, deixe de lado. Em 1 Crônicas 7, versículo 13 diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Ainda que o Senhor mande pragas, mande gafanhotos, feche os céus, se o povo se humilhar, clamar e buscar, Ele vai ouvir e Ele vai derramar cura sobre essa terra. Então nesse dia que você possa fazer isso, além de fazer um propósito com o Senhor, dizer: Senhor, eu quero me separar, eu quero me santificar, eu quero me afastar de tudo aquilo que me afasta do Senhor. Também use esse tempo para se humilhar diante dele por esse país. Se humilhe por essa nação que muitas vezes esqueceu de Jesus, que muitas vezes abandonou o nome do Senhor, que muitas vezes ridicularizou o nome do Senhor. Se humilhe, ore, clame, busque a face do Senhor e Ele vai trazer cura. Nosso maior desejo, irmãos, é que tudo isso em breve acabe, mas não acabe como era antes, não volte a ser como era antes, mas que a partir desse tempo possamos viver um tempo de muito mais proximidade com o Senhor. Que a nossa igreja nunca mais seja um lugar onde as pessoas vão para cumprir uma obrigação semanal, mas que as pessoas tenham sede e fome de estar na presença de Deus. Então que esse tempo venha transformar a nossa maneira de buscar a Deus, que esse tempo venha transformar a nossa maneira de ver Deus, que nós possamos ver Ele como Senhor absoluto, aquele que pode mandar a praga, aquele que pode mandar o gafanhoto, mas aquele que pode tirar também, que pode sarar a nossa terra. Quero orar com você e que nesse dia você continue fiel ao Senhor. Você não está na igreja, mas você é a igreja. Aonde você estiver, você é a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã. Te agradeço por essa palavra maravilhosa, que a santidade do Senhor seja uma realidade em nossas vidas, que as pessoas saibam que Tu és Deus em nós, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de agir, que aonde nós chegarmos as pessoas reconheçam o Senhor na nossa vida, vejam, Senhor, em nós a Tua glória, em nome de Jesus. Que esse tempo, Senhor, de isolamento, de afastamento social, não sirva, Senhor, para nos destruir ou para nos esfriar como igreja, mas que esse tempo nos aproxime
ainda mais do Senhor, que venhamos dedicar tempo em Te conhecer e ser conhecidos diante de Ti, que possamos buscar a cada dia mais a Tua face, Senhor, e que nesse dia possamos como nação, Senhor, nos prostrar diante de Ti e declarar, Senhor, a Tua salvação, a Tua cura sobre o nosso país, em nome de Jesus, Pai. Nesse dia nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, Senhor, e clamamos a Ti. Traz cura sobre a nossa nação, Senhor. Traz mudança sobre essa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que nunca mais venhamos voltar a ser os mesmos, em nome de Jesus. Mas que possamos viver um novo tempo com o Senhor. Um tempo como uma igreja que se prepara para se encontrar com o seu noivo, em nome de Jesus. Amém? Que hoje você pegue a sua bandeira, meio-dia, vá para a janela, ore pela tua nação, declare sobre a tua casa um novo tempo do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, irmãos, hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.